Até o presente momento, nós estudamos que em 1918 a Grande Guerra terminou, deixando alguns países europeus destruídos e com a economia em crise. Apesar de vencer o conflito, a França e a Inglaterra sofreram enormes prejuízos e viram seu poder econômico, político e militar enfraquecer consideravelmente. A Segunda Guerra Mundial, que nós estudamos na aula passada, de 1939 até 1945, contribuiu para aprofundar a crise que assolava o continente europeu desde a Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos e a União Soviética, no entanto, emergiram do conflito como as duas potências econômicas e militares do mundo. A aula de hoje vai tratar exatamente do pós-guerra. É esse conflito que vai acontecer, na verdade, entre os Estados Unidos e a União Soviética numa tentativa de dominar os outros territórios. Esse momento é conhecido como Guerra Fria e vai ter como características disputa por áreas de influência econômica e política pelo mundo, guerra ideológica, corrida armamentista, corrida espacial e a própria espionagem. Todos esses tópicos serão estudados ao longo da aula e nós vamos dividir em dois momentos para que não fique uma aula tão pesada. Iniciando esses estudos, o que se viu nos anos seguintes a 1945 foi uma disputa entre estadunidenses e soviéticos. Ambos queriam garantir influência política e econômica sobre o maior número possível de países, além de mostrar que seus valores, tanto culturais quanto sociais, eram melhores e superiores. Essa disputa nunca se deu de maneira direta, ou seja, eles nunca se enfrentaram em um confronto armado ou militar diretamente. Então, de que forma aconteceu? Por algumas características, por exemplo, por meio da disputa ideológica. Os Estados Unidos e a União Soviética tinham o objetivo de atrair países para as suas zonas de influência. Para isso, produziram ampla propaganda ideológica, destacando as vantagens de cada sistema econômico e os defeitos do regime oponente. Outra também forma, o fornecimento de empréstimos a países com dificuldades econômicas. Foi outra estratégia para estabelecer a dependência destes com os seus credores. O fator econômico foi bastante importante para garantir as zonas de influência das duas potências. E nós vamos começar estudando pelos Estados Unidos. Quais foram as estratégias utilizadas por ele para garantir o seu poder? Nós temos como propaganda ideológica os Estados Unidos difundiram o estilo de vida estadunidense. De acordo com essa propaganda, qualquer indivíduo, independentemente da sua origem ou características, poderia, entre aspas, fazer a América, ou seja, conseguir uma vida plena e feliz. Essa propaganda foi utilizada no século XIX, foi utilizada depois da crise de 29 e ela é retomada nesse momento da Guerra Fria, agora com o objetivo de difundir as vantagens de se viver sob o sistema capitalista. Em 1947, o presidente estadunidense Harry Truman, em um discurso para os integrantes do Congresso, enfatizou a necessidade de combater a expansão do socialismo. Para isso, era preciso apoiar a reconstrução dos países da Europa Ocidental, de modo que os soviéticos não o fizessem primeiro. Para materializar, para concretizar o que ficou conhecido como Doutrina Truman, foi desenvolvido o Plano Marshall, que consistia no envio de verbas, de tecnologia e de mão de obra especializada para apoiar a reconstrução de países destruídos pela guerra. O objetivo de tal esforço era aprofundar as relações entre esses países e o bloco capitalista. Além do auxílio econômico, foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a conhecida OTAN, que é uma força militar formada e mantida com a finalidade de evitar os avanços do bloco socialista. Por causa da tendência de uma adesão ao socialismo
por países onde a fome e a desigualdade atingiam grande parte da população, o auxílio econômico para a reconstrução era uma forma de manter os países sob o regime capitalista. Então, não vamos achar que os Estados Unidos foi o salvador de todos os outros territórios, não. Porque quando ele garantiu empréstimos e recursos, foi exatamente para garantir que os outros territórios ficassem devendo a ele, que tivessem ali uma garantia, uma parceria entre eles. A União Soviética não ficará calada, ela vai agir também para garantir as suas zonas de influência. Em resposta ao Plano Marshall, os soviéticos criaram em 1949 o Conselho para Assistência Econômica Mútua, conhecido como Comecon. Essa aliança econômica visava beneficiar os países do leste europeu integrantes do bloco socialista, como Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Hungria e Romênia. Os soviéticos também criaram o Pacto de Varsóvia, que foi constituído em 1955 com o objetivo de expandir o sistema socialista e de defender os integrantes do bloco. Nós vamos ver que em 1946 o primeiro-ministro britânico Churchill ele discursou em uma universidade nos Estados Unidos e ele utilizou o termo cortina de ferro, que vai ser muito divulgado nesse momento. O que seria esse termo cortina de ferro? É uma expressão utilizada para designar o domínio que a União Soviética tinha sobre os países do leste da Europa, tá? E aí nós vamos ver também que a disputa entre estadunidenses e soviéticos se deu por meio da corrida armamentista. Grandes quantidades de armamentos e munições foram produzidas e armazenadas para um possível confronto entre as duas potências. A União Soviética realizou seu primeiro teste com bomba atômica em 1949, tornando-se o segundo país do mundo a ter domínio dessa arma. Com isso, instalou-se um medo real de que a qualquer momento tais armas fossem usadas, iniciando uma nova guerra mundial. A Guerra Fria foi, assim, um momento de grande tensão entre as nações. Um exemplo de grande tensão que vai acontecer é exatamente no início da década de 1960. Esse medo quase se tornou realidade quando o governo dos Estados Unidos descobriu mísseis soviéticos instalados em Cuba, país bastante próximo do território estadunidense. A ameaça de uma nova guerra foi contornada por um acordo entre os dois países. Aí a charge para vocês deste possível acordo. Finalmente, outro aspecto que se destaca ao falarmos em Guerra Fria é a corrida espacial. O domínio técnico, o ineditismo do empreendimento e a capacidade financeira dos dois países foram aspectos que garantiram que ambos mostrassem ao mundo e um ao outro do que eram capazes. Os soviéticos saíram na frente ao enviar um homem ao espaço, o astronauta Yuri Gagarin, em 1961. Em 1963, foi a vez de Valentina Tereshkova. Até hoje, ela é a única mulher a ter feito o voo solo ao espaço. Os soviéticos lançaram ao espaço em 1957 o Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial, e foram eles também que lançaram as primeiras naves com animais a bordo. A cadela Laika ficou famosa por ser o primeiro animal a ser colocado em voo ao redor do planeta Terra. Nós temos aqui também os Estados Unidos. Eles foram os primeiros a chegar ao solo lunar em 1969, com 3 astronautas. Das pesquisas espaciais surgiram inúmeros equipamentos e tecnologias que fazem parte da nossa vida, como, por exemplo, nós temos o sistema de GPS e os detectores de fumaça.
Um ponto negativo de todo esse desenvolvimento tecnológico foi exatamente a criação de armamentos cada vez mais potentes. Para a gente finalizar a aula de hoje, a gente termina com essa frase. A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Nessa frase, a gente tem que entender que na Guerra Fria não existia perigo iminente de uma guerra mundial, exatamente pela existência das bombas, mas os governos das duas potências aceitaram a distribuição global de forças no fim da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética controlava uma parte do globo ou sobre ela exercia predominante influência e não tentavam ampliá-la com o uso da força militar. Os Estados Unidos exerciam controle, no caso, e predominância sobre o resto do mundo capitalista, além do hemisfério norte e oceanos. Em troca, não intervinha na zona aceita de hegemonia soviética. Então, existia meio que um acordo entre eles, ainda que existisse um conflito, o acordo era bem estabelecido. Na próxima aula, nós vamos tratar a questão da Alemanha, a questão da ONU e dos direitos humanos, o bem-estar social e a questão da Palestina e Israel. Comecem a fazer as atividades do livro, da trilha que estará disponível para vocês. Até a próxima aula, um grande abraço.